isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Todo louvor ao nosso Deus, aleluia, que nos ama. Glória a Deus. Mesmo que uma pessoa morra para nos salvar, ou seja, para nos livrar de alguma coisa, não pode nos salvar para a vida eterna. Não pode dar vida, né, para nós. Só Jesus. Jesus morreu, não como mártir, mas como o Deus poderoso em forma de carne, levando toda a nossa tragédia de vida, que eram trevas. Nós éramos descendentes de Satanás, 100% dele. Estávamos designados para a morte eterna, viver no inferno para sempre. Porque quando uma pessoa morre, e ela é enterrada ou cremada, sei lá, ela não deixa de existir. Todas as pessoas que já não estão mais aqui nessa terra, partiram para algum lugar, estão vivendo lá. Ou com morte espiritual, ou com vida espiritual. Então, essa vida aqui, se você não sintonizá-la corretamente, o destino não vai ser bom. Por isso que nós precisamos, a humanidade precisa de Jesus para ser salva. Senão não há salvação. Salvação é só em Jesus. Esse bando de gente que está andando por aí, para lá e para cá, os ímpios, eles são vivos mortos. Estão andando aí para cima. Tem chance de ser salvo. Mas por enquanto não está salvo. Então, é isso aí. Então a gente tem que olhar para as pessoas do nosso sangue. O que eles estão fazendo na vida? Com quem que eles estão andando? Para nós vivermos intensamente essa vida com Jesus e sermos luz para que eles tenham, né, a chance de serem salvos. Porque Jesus falou, sede luz do mundo e sal da terra. O primeiro mundo é a nossa casa, é a nossa família. Mas isso é com amor de Deus, porque senão a unção não sai. Você tem que amar o seu próximo, e o seu próximo é o que está mais perto de você, a sua casa, sua família. As famílias, gente, elas precisam de Deus. Não dá para trocar de família, porque é sangue. Não dá. Então, todas as famílias precisam de Deus. Por isso que todos os dias é preciso estar na presença desse Deus maravilhoso, para que Ele possa atingir essas pessoas através de nós. Porque não é com falatório, pregação, porque fosse pregação já está tudo ok. Não é. É com esse amor ágape. Mas quem ama no amor ágape não sofre, porque não está esperando troco. Não tem troco. Tá? Porque não há cobrança. Quem ama não está cobrando, ama. Simplesmente ama. Tudo que faz é por amor. E não espera troco, porque não precisa de troco. Porque Jesus é o troco. Ele vive em nós. É Ele que nos supre. Ah, mas se eu estiver na carne, eu não vou conseguir fazer isso. Não dá. Mas no Espírito é possível. Por isso que o momento da adoração e do louvor é importante, porque vai quebrando isso. Mas olha, ninguém consegue adorar a Deus para a pessoa que já nasceu no Espírito há muitos anos e nem tem a palavra de Deus, nem conhece a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não é um versículo aqui e outro ali, não é isso? De ouvir falar lá no altar, outras pessoas, pregação que vocês ouvem por aí, não é isso. Isso não é conhecer Deus e muito menos a Bíblia. É você ter revelação e a palavra de Deus está no seu coração. Para você poder adorar a Deus. Porque você tem que se alimentar com a palavra. Senão você é vazio. Não tem como você adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a linguagem do Espírito Santo de Deus é da palavra. Então você não ouve Deus. Se você não tem a palavra de Deus estabelecida no seu coração. Se você não estuda, se você não entende. Porque se você sabe fazer alguma coisa, você sabe explicar ou não.
Que jeito que abre a porta do teu carro, vamos dizer. Ele é um carro espacial, de repente. Que é o que está acontecendo por aí. E daí, você chega lá, mas cadê a porta? Eu nem estou vendo porta, porque nem se vê. Mas se você sabe manusear aquilo, você sabe falar como que faz. Ou não? Então, se você tem a palavra de Deus como experiência na tua vida, você sabe adorar a Deus, senão você não sabe. Então está na hora de você entender isso. Você tem que viver a vida espiritual para você não perder o que foi feito já para você que está no teu espírito. Porque você vai viver aqui, não sei até quando, mas vai ficar desprovido daquilo que já foi dado para você. Já está feito. E você não sabe usufruir. E depois não conhece a Bíblia e fica, mas não sei porquê, né? Porque, olha, é triste você ficar com essas perguntas até hoje. Quantos anos faz que você nasceu de novo? E até hoje você não sabe por quê? Está tudo na Bíblia, o porquê. Andar no Espírito que você vai saber, amém? Então vamos lá, que se Deus é bom. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pensa nisso. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu louvo o Senhor pela sua vida. Sabe por quê? Porque, como eu sempre digo aqui, todos os dias nós temos que decidir coisas. Ué, você quando abre o olho, você vai decidir se você vai levantar ou se vai ficar deitado. Isso já é uma decisão. Nós decidimos coisas o dia inteiro, a nossa vida é assim. Ontem já passou, acabou, não decidiu certo, já ficou para trás. Agora, hoje, quando nós acordamos, nós decidimos que nós viríamos na igreja. Então, isso é um convite que Deus fez para você. Você precisa estar sintonizado nisso, porque senão você nem ia pensar em igreja, você nem ia pensar em nada. Então, você fez tomou uma decisão correta, né, de dar as primícias do seu tempo, desse dia de hoje, ao Senhor, para ouvir a palavra, congregar, para adorar o Senhor, para acontecer algo de bom na sua vida, né, para tirar algo que não tem que ficar aí. Glória a Deus. Então, a nossa vida é assim, ela é de decisões. Nós vamos decidir se nós vamos andar no Espírito, nascido de novo, que Deus nos deu o dia que aceitamos Jesus, e depois fomos cheios com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, que tem que ser logo a seguir do nascimento novo, que aceitou Jesus, da salvação, é o batismo com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não temos revelação da palavra. Sem o Espírito Santo nós não temos força para andar com Jesus. Sem o Espírito Santo nós vamos andar só na alma, na carne. Então é importante o Espírito Santo. Mas ele nos ajuda como, gente? Orando em línguas. Você tem que pagar o preço para orar em línguas. Tá? Então, se você é uma pessoa que não ora muito em línguas, eu vou deixar bem claro isso. Vou falar bastante isso aqui toda semana para você captar. Se você não tem fome e sede da palavra de Deus, tipo, você tem tempo no seu dia a dia. Você tem. Mas se você não tem a fome da palavra de Deus, que nem o Smith Wigglesworth, esse cara que com 40 anos, 45, ele se converte, ele era um encanador lá na Inglaterra. E, gente, ele ressuscitou tantos mortos, mas ele tinha tanta unção. Por quê? Ele orava muito em línguas e lia demais a Bíblia. Você quer ter poder? Você tem que fazer isso. Você quer mudar a sua vida? É isso que você tem que fazer. Então, ele não comia a comida aqui, natural, sem antes ler a Bíblia. Ele não dormia sem antes ler a Bíblia. Então, era assim a vida. Quer dizer que ele era constante. Bíblia, 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 Bíblia. Então, uma pessoa que não ora em línguas, mas não é 2 minutos, essa pessoa que não passa tempo orando em línguas, porque não é fácil. Você precisa da palavra de Deus também para você orar em línguas.
Se você não estuda a Bíblia, você não tem força para orar em línguas. Você nem lembra que tem oração em línguas. E depois, a carne é tão forte e tão poderosa que quando você ora 5 minutos parece que foram 5 horas. É o peso das trevas, da carne. Você está me acompanhando? Que não deixa você orar. Por isso que você não consegue orar muito em línguas. Você fica só na carne. A carne é pecado, trevas. Então, ela precisa ser regenerada, essa alma. Então, eu preciso do Espírito Santo para fazer, o Espírito Santo faz tirar do meu espírito tudo que está lá dessa nova criação que Deus fez, um novo espírito, para a minha alma. Para ela ser transformada. Como eu disse ontem, é o Espírito Santo que transforma a nossa alma. Mas com a minha parte, que é estudar a palavra. É a minha parte orar em línguas. É a minha parte louvar, adorar o Senhor. E ler Bíblia. E ler Bíblia. E ler Bíblia. E ler Bíblia. Tá? Então, a pessoa que não ora em línguas, ela não tem sede e fome da palavra de Deus. Por isso que ela nem lê. A gente dá um roteiro aí. Eu acho que faz um mês que eu não leio. Então volta a ler. Mas você está precisando de roteiro ainda? Isso é para o bebê que nasceu hoje. Mas pode. Eu leio o nosso roteiro, porque se eu trouxe aqui, eu quero estar firme nele para você ter força. Porque não adianta eu falar uma coisa e ser outra. Porque o fruto vem da espécie, daquela árvore. Tá valendo? Então, vocês têm condição de fazer isso. Porque quem está falando, pratica. Senão não tinha. Quem não pratica nem vai falar para alguém orar em línguas. Nem nunca vai falar. Então você tem que avançar nisso. Para você não ser mais uma pessoa carnal. O que é a pessoa carnal? Vamos dizer que tem aqui o interruptor. Ali para acender essas luzes. Mas tem o botãozinho do interruptor. Se você puser ele para cima, acende a luz. Você vai para o espírito. Então, uma vez que você está no Espírito, você entra na presença de Deus, você ama as coisas que estão no seu Espírito, começam a guiar a sua vida. Exemplo, quem conseguiu aqui, nem todos, eu não estou aqui para julgar, mas talvez nem todos conseguiram entrar na presença de Deus na hora que está adorando o Senhor. Porque para entrar na presença de Deus, vai ter que ligar esta chave para entrar no Espírito. Ou seja, focalizar Jesus. Por isso que eu falo, focaliza. Para de pensar, focaliza Jesus. Quando você for ler a Bíblia, você tem que ler com o seu coração. Prestando atenção. Porque senão você leu 2, 4 capítulos, nem sabe que você leu nenhuma vírgula. Você sabe disso. Porque isso é carne. Não muda a vida. Está cheio de gente que está 30 anos dentro da igreja e nunca mudou de vida. É a mesma pessoa. Desde o dia que aceitou Jesus, só tem salvação. Vocês estão me acompanhando? Então, é possível. O que acontece aqui? Muitas pessoas entram sim na presença de Deus. Chora, sente uma alegria, sente uma paz. Ai, que coisa boa. Lógico que você tirou os olhos de você mesmo. É isso que você tem que fazer. Você tem que parar de olhar para você e usar o teu poder carnal para resolver a tua vida, que não resolve. Isso daí é treino espiritual. Você tem o Espírito Santo e você tem o seu Espírito nascido de novo. E a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando? Então tá. Então você chegou aqui, você não estava com nada, no começo você estava meio que assim, talacatá, barababá. Então, a pessoa que nem ora em casa, não aguenta ficar em pé um segundo aqui dentro da igreja. Vamos trazer cama, né, macas. Vocês ficam deitados aí, traz um cobertor se tiver com frio. Porque você vai deitar, né, porque você não aguenta nada. Você não tem palavra. Gente, eu não estou condenando. Eu estou ensinando. Mas tem que ser com o verbo certo. Porque senão você não atina. Tá? Porque se você deitar, é isso que a tua carne quer, ela não quer nada. Ela não quer se posicionar. Isso é uma postura de que todo o teu ser está entregue a Deus. Por isso que você fica em pé. Tá valendo? É justamente para isso. Tanto que numa das conferências do pastor Dave,
Me puseram lá, num lado de lá, assim, que era primeira ministra, mas não sei, aqueles maiores cargos, como se fosse o presidente da república, de tal país, que não interessa agora, que estava lá. E eu estava sentada do lado dela e do segurança, aquela gente. Ninguém sabia, só o pastor David sabia que essa pessoa estava lá. Tipo um presidente da república, mas era primeiro-ministro de um tal país muito importante. Estava lá. E aquele louvor maravilhoso, mas chegou uma hora, eu sentei, e ele fica andando para lá e para cá. Ele veio e olhou para mim, mas eu, no meu espírito, você entende? Quem tem a palavra de Deus entende isso. Ele falou, mas não aguento ficar nem em pé para adorar, como é que vai ser? Um homem que entende de adoração. Eu sei o que eu estou falando isso aqui agora. Eu levantei na hora, ele não falou nada. Mas eu entendi e levantei. E nunca mais sentei. Então, se você não se posicionar, você é fraco, você não tem palavra. Você não tem a Bíblia dentro de você, você precisa deitar. Você não aguenta. Ou então você ficar cantando, tipo, o que eu vou comer hoje, depois, quando eu sair daqui? Gente, mas será que... será que tem alguém que vai me convidar aqui hoje, né? Porque minha comida tá fraca hoje. Bom, mas também não tem importância. Mas se eu for em tal lugar, eu posso ligar, sei lá, gente. Mas acho que eu vou fazer aquela torta. Ai, meu Deus, gente, que vontade de tomar aquele sorvete. Você fica pensando em besteira, cara. Você pensa em você. Isso é carne. Sabe por quê? Porque o botão está para baixo no interruptor, você vive na carne. E quando você vive na carne, você começa a ter raiva, você começa a ter desânimo, você perde a força, você começa a ficar depressivo, você fica maldoso, você não fica aquele amor, não. Se puder, você já chuta o pau da barraca e você fica... É nisso aí. Isso é carne. Cai fora disso, você tem que ser espiritual. Para você aguentar o tranco da vida, que é isso aí. Porque nós vivemos nas trevas, mas não somos das trevas. Amém. Salmo 91. Tá valendo? Amém. Então, tá na hora de crescer espiritualmente, que a coisa tá feia. Vocês não estão enxergando que tá feio? Agora, Jesus vem a qualquer hora, ele tá pelo tempo, e o que está escrito na Bíblia, está tudo preparado para ele ver. Está tudo preparado. Ninguém sabe. Pode demorar mais, pode ser logo. E se você não está preparado? Você está na carne. Porque ele tem que nos encontrar irrepreensíveis na nossa vida cristã. Vivendo no Espírito. Então, se você vive no Espírito, você tem condição de renunciar os feitos da carne, os desejos da carne. Tá? Que você só, eu gosto disso, eu faço isso, eu faço aquilo, isso é pra mim, e eu vou atrás de Deus, o Senhor me dá mais, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, o Senhor cuida daquilo, o Senhor faz... Eu nem olho para ele, nem sei, quero saber, eu quero que ele faça para mim, porque os meus olhos estão para mim, em cima de mim, isso é carne. Você não pensa nele um minuto, quem é ele, o que ele fez por você. Você não sintoniza a glória dele que está no seu espírito, isso é andar no espírito, muda a chave. Então chega aqui e não sabe adorar. E aqui é para você adorar. Então está na hora de aprender, vai aprendendo, sintonizar. Por isso que eu falo, não pense em você. Se desliga de você. Sai de você. Paulo, ontem eu dei o ensino de como Paulo ensina o que é andar no Espírito. Com esse novo nascimento. Ele que veio com essa de andar no Espírito, porque Jesus ensinou para ele. Ninguém sabia disso. Como ele era um fariseu que sabia toda a lei, era culto, ele sabia isso tudo e foi diante de Deus, então Jesus, com o Espírito nascido de novo dele, explicou tudo para ele. Então o Espírito Santo trouxe a revelação do que é o Evangelho agora. E ele escreve a primeira carta, que é aos Romanos, tá? Que é, gente, vamos dizer assim, o Evangelho do Novo Testamento, aonde está um manual, digamos, para você andar no Espírito. Carta aos Romanos. É um resumo de tudo, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, Jesus chegando, resolvendo tudo. Isso é Romanos. Tá? Então ele fala de nascer de novo. E andar no Espírito. Andar no Espírito, você tem que pôr a chave no Espírito. Você tem que sair de você. Ele diz, olha, ele viu que ele nasceu de novo, mas tinha uma força nele.
E ele foi orar, mas depois ele entendeu, e ele explica nesse capítulo 7 de Romanos. Não, eu tenho uma lei em mim, e eu sei que ela é boa, mas eu não consigo. Quer dizer que tem outra coisa operando em mim, é o pecado, a minha carne. Então eu não ando no Espírito, porque eu até quero fazer. Eu queria entrar na presença desse Deus agora, mas eu não consigo. É isso que ele está falando. Então ele diz, isso é o pecado, isso é a carne. E o pendor da carne é morte, mas do Espírito é vida. Então ele está falando de vida no Espírito. Então, gente, cristianismo é isso, mas quem que está ensinando isso? A pessoa nem sabe o que é nascer de novo, vida no Espírito. É só coisa que dá da cabeça. A grande maioria não explica, mas está tudo na carta aos Romanos. Pega o ensino de ontem, para você ir estudando. Estudando e você se encaixando e vendo e falar, o Espírito Santo me ensina isso. E leia a Bíblia, para você ser um ser espiritual. Porque a pessoa que não tem, a chave não está no Espírito, não está, porque nem tem a palavra de Deus aqui dentro, não estuda, não lê. E quando ouve aqui, não entende, fica rodando aí na cabeça, fica por isso mesmo, não vai atrás. Então não ouve Deus. Uma pessoa dessa não ouve Deus. Não tem condição, porque é uma mistureba aqui dentro, que não sabe nem quem está falando, e quando é Deus, muito menos. Então aí eu não sei o que eu vou fazer. Tá? Porque falta a Bíblia. Mas não tem burro, isso aqui não existe negócio de burro. Burro é o mundo que fala. Você tem um espírito nascer de novo com a natureza de Deus aí dentro, que justamente é para anular a sua carne, a sua mente natural. Tá? Porque a mente natural não aceita o que é do Espírito, porque não bate, não entende. Não cabe Deus lá dentro, porque é uma coisa morta. Eu expliquei isso ontem. Tá valendo? Então, você não sabe nem explicar o evangelho para você mesmo? Como é que você vai combater o diabo? Os feitos carnais, uma doença de morte, que você nem sabe o que está rolando. Deus não quer, né? Porque eu já orei tanto, ele não quer fazer. Olha isso. Como não quer? Ele diz, Pai, a obra está consumada, e morreu. E se entregou. E nos deu a vida dele. Então, o nosso espírito foi recriado quando aceitamos Jesus, na imagem e semelhança de Cristo Jesus, é o que está dentro de você, no seu espírito, e você vive uma vida com a imagem e semelhança do diabo. Doença, raiva, tristeza, depressão, pobreza, relacionamento difícil, só coisa ruim, não tem nada, é isso. Aí você acha que a faculdade A, B, C, D vai resolver seu problema. Isso é coisa de Deus. O que está dentro de você, só Deus resolve. A pessoa pode ter todos os PhD do mundo, não é feliz lá dentro. Não se realiza. Porque não é casamento que realiza. Só Deus realiza o nosso ser, porque foi Ele que nos curou. Por isso que casamento vai até um ponto e depois cai fora. Porque um quer achar que, bom, essa pessoa me completa. Não, isso não existe. Essa pessoa me completa e ela vai me fazer feliz. Não vai. Não vai, porque os dois têm alma. Não vai mesmo. Tem que andar muito no espírito, porque é aí que o amor entra. Você sabe, que para andar um com o outro tem que andar no amor, senão não dá. Estão me acompanhando? Então é isso aí. Você, quando eu disser aqui na hora do louvor, focaliza Jesus, esquece dos seus problemas, que ó, e ontem, aquilo, o que será que aconteceu? E hoje, e amanhã, ai meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta, meu Deus, de onde que eu vou pegar esse dinheiro? Meu Deus, e agora? E aquilo lá? E aquele negócio? E como que é isso? E só ficar pensando. Isso que é, eu. Jesus falou, se você não morrer para você mesmo, você não pode ser o meu discípulo. O Espírito Santo não pode guiar a tua vida. Você nem sabe, você nem tem noção que o Espírito Santo já tem algo feito para guiar a tua vida. Faça assim. E você não sabe.
para resolver o seu problema e tirar esse peso que está na tua vida. Porque você que está querendo fazer com a tua força. E Paulo diz, ó, eu fiz tudo, mas não consegui nada. Por isso que ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará dessa carne aqui? Aí ele dá a resposta no próximo versículo, Cristo Jesus. Então olha para Jesus. Lê Bíblia. Então você não lê Bíblia porque você não ora em línguas. Você é um ser carnal, você tem que ser um ser espiritual. Por isso que Jesus morreu para te dar a vida no Espírito, porque esta é a solução para o ser humano que aceitou Jesus. Senão não tem solução de problema. Porque você vê, a pessoa vem, se tem uma unção no culto, Deus age numa pessoa, resolve a vida dela, vem aquele poder com o dom, resolve aquele probleminha. Mas resolveu aquele problema, aquela pessoa, o resto não está feito. Tem mais 80 problemas, mais 100, a vida é assim. Nós temos que renovar todo dia. Então você está achando que o seu problema é dinheiro. Tá, então Deus taca dinheiro aí na tua vida. Você não resolveu nada, você é a mesma pessoa. Ah, e o problema é a sua vizinhança, você muda de bairro. Lá tem outra vizinhança. Então não é isso. Vocês estão acompanhando? Então, gente, não tem. É Jesus, é o que você precisa. Você tem que entender que é Jesus que você precisa. Então, quando você entra na presença dele, você esquece isso tudo. Nada vai te atormentar. E você vai viver com a paz que ele te deu e o amor que ele te deu. Tá valendo isso? Então, vamos começar a nossa pregação, porque isso foi uma introdução. Então, como que o Espírito Santo vem curar esse coração? Que é que nós estamos numa sequência aqui. Isso daqui forma um jogo, você vai pegando lá na internet e vai estudando isso aí na tua vida. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios novamente, capítulo 4, versículo 23, porque isso aqui vai ser todo dia, eu vou falar isso. Então, aonde é que está sintonizado o nosso coração? O nosso coração é o nosso íntimo. É seu coração, é meu coração, entendeu? E ele não é esse coração físico. A gente tem tendência de pôr a mão aqui, outro põe na barriga, você põe onde você quiser. Mas esse coração, ele está entre o espírito e a alma. Ele é ligado. Ele é ligado. Só a palavra de Deus é que discerne, porque é que nem... Gente, é que nem uma faca afiada dos dois lados. Aquela faca assim. A palavra de Deus faz isso, fala isso aqui é carne, Ana Maria, isso aqui é espírito, Ana Maria. Só a palavra de Deus é que discerne se esse meu pensamento é carne ou é espírito. Então, é o coração isso, amém? E ele está entre o espírito e a alma, é onde está a consciência. Que quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham consciência porque não precisava. Eles viviam no espírito, eles não andavam na carne, eles nem sabiam o que era essa carne. Porque a parte da alma deles era totalmente ligada ao espírito, que nunca pecaram. Eles nem sabiam o que era pecado, nem sabiam o que era tentação, não tinham noção. Até o dia que eles caíram, Eva caiu no engano, nas mentiras de Satanás, etc. E Adão foi junto. Então, o homem caiu, porque o Espírito Santo caiu de Deus. O Espírito Santo saiu dele, Deus se apartou deles. Eles não tinham mais a presença de Deus neles. Naquela hora, Deus deu para eles a consciência, para poder se livrar, de saber o que é certo, o que é errado, para ter o discernimento de não andar com o diabo. Tá valendo isso? Por quê? Como que eu sei disso? Porque Deus desceu lá no jardim do Éden e ficou, Adão, Adão, ele sabia muito bem, mas é assim que faz. Porque Deus estava buscando ele. Veja que Deus te buscou e me buscou. Eu não canso de agradecer esse Deus que me buscou tanto até eu poder encontrá-lo. Porque eu vi isso, Deus já me mostrou isso na minha vida. Então isso é direto nas minhas orações, que ele foi me buscar. Ele foi buscar. Agora, você recebe ele, que ele está indo te buscar todo dia?
Ou você vive a sua vida com você mesmo, eu. Você lá está sabendo de Deus, que se dane. Ele tem que te dar coisa para a tua carne. Dinheiro, bastante comida, vestuário, coisas boas, conforto. Que foi isso que aconteceu com as 5.000 pessoas que estavam lá no dia da multiplicação dos pães. Que Jesus multiplicou, mas deu comida à vontade, que sobrou não sei quantos cestos. E foi aquela glória. Eles aclamaram ele rei. Então é desse rei que nós precisamos. Para satisfazer os nossos desejos. Da coisa boa. Luxo. Só coisa boa para a nossa carne. Aí Jesus falou, peraí, vocês não entenderam nada. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E começou a falar a verdade. Os 5.000 viraram as costas e bateram a porta e foram embora. Largaram ele falando sozinho, porque Jesus só ofendeu as pessoas com a verdade. E é isso que acontece hoje. Quem que aguenta escutar isso que eu estou falando aqui? Que existe carne, que existe espírito. Se você está na carne é assim, se você está no espírito é assim. Se você estiver na carne você não consegue. Se você estiver no espírito você põe a carne para lá. A pessoa não quer saber disso. Ah, não. Quer Jesus só para ter as coisas. Mas ele dá, se você anda no Espírito. Aquilo, ele disse que aquilo vem de acréscimo, é acréscimo e acréscimo. Mas você não faz questão daquilo como a primeira coisa na tua vida. Porque faz parte da tua vida. Igual você tem mão, faz parte, você nem tá... Nossa, eu te louvo que eu tenho mão, Deus. Mas você já tem. Você já está acostumado. Então, tudo que você precisa flui do seu espírito, porque você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, você não precisa ficar falando, Deus precisa de carro, Deus precisa de dinheiro, Deus precisa de... Aquilo é para te servir. E ele dá com abundância, é outra coisa. É isso que ele estava ensinando, viver no espírito. Vocês estão me acompanhando? Não, mas eu. Então, isso aí, para acabar com esse eu aí, é só o Espírito Santo. Com a palavra. Ele vai te dar tranquilidade na vida. Tranquilidade no sentido que ele é o seu provedor, ele está com você. E você sabe usar o poder que ele te deu com autoridade, no nome de Jesus, para expulsar todo o mal que vem. Para você não ficar sem saber o que fazer. E agora? Ora para mim, porque eu nem sei o que... Você tenta explicar no espírito o que é, a pessoa... Ah, tá bom, ora para mim. Não entende nada. Não sabe, é igual criança. Você pode falar coisa de adulto para criança? Meu filho, agora, gente, os investimentos... Hã? Eu quero comer meu lanche, eu quero ir para a escola. Vocês estão acompanhando? Você fala com um ser carnal, você não pode falar nada que jeito que é. Porque a pessoa não entende. A mente natural não entende a mente espiritual. Paulo explica isso em Romanos e nas cartas Coríntios. Então, o versículo 23 de Provérbios 4 diz assim, olha só. Dentro do nosso coração nós temos que entender que está o quê? Os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, inclusive casamento. Casamento homem com mulher, né, gente? Faz favor. Fora disso não é casamento. Então, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, Provérbios 4, guarda o coração, porque dele que procedem as fontes de vida. Então tudo vem do seu coração. Tudo começa lá, cresce e abençoa a sua vida. Mas espera aí, aonde que está esse coração? Ele está entre o espírito e a alma. É o lugar onde você decide. Você não decidiu vir aqui hoje? Você acertou. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Então você tem que acertar sempre, quando você segue o lado de Deus. E você tem que saber se esse pensamento, esse desejo, sabe, essa conduta é do lado de Deus ou do lado da carne. Para você ser abençoado e ter tudo na sua vida. Então, uma vez que eu estou tomando conta do meu coração, porque Deus não vai tomar conta do seu coração, tá?
Tanto que ele falou para Adão e Eva, toma conta do jardim. Falou para Adão, toma conta do jardim do Éden. Não foi? Agora ele fala para você, toma conta do seu coração. Sobretudo, toma conta do seu coração, guarda. E o que é o seu coração? É aquele lugar onde está a sua consciência. Ele teve que dar consciência. A sua consciência, isso que eu ia falar, que ele foi procurar Adão e Eva. E ele falou, onde você está? Onde você está? Até aqui. Ele falou, nós estamos aqui aonde? Estou escondido aqui atrás desse arbusto. Ué, mas por quê? Ele falou assim, é porque nós estamos nus. O pecado entrou e ele viu o pecado nele. Por isso que Deus teve que dar consciência. Então você tem consciência se você está pecando, se você anda na palavra. Está valendo? Tem gente, até ímpio, tem consciência, porque sabe fazer falcatrua lá no fundo, sabe que não presta, que não pode e faz. Mas tem a consciência. Todos o ser humano tem. Deus deu naquela hora. Tá valendo, gente? Agora, com o Espírito Santo, muito melhor. A gente saber. Então, aqui como ele diz, olha, porque é do seu coração que procede as fontes da vida, então vai afetar todas as áreas da sua vida. É o que você tem no seu coração, você tem que mudar. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Até saúde física, gente, bárbaro, porque vai ter saúde mental, a sua mente vai estar saudável, a sua alma, a mente, o que você pensa vai estar saudável, porque está dentro da palavra, porque você rejeita pensamento que não é da palavra, que você conhece. Então o seu físico começa a andar saudável, embora ele é susceptível à doença. Então bate aqui um sintoma, você rejeita, você põe fora, porque você tem autoridade do nome de Jesus para usar, para não aceitar. Não é para andar com medo. A pessoa anda com medo porque não tem a palavra de Deus. É um engano. É um engano do inimigo, o medo para o crente. Medo, vive com medo. Por quê? Está com a chave ligada errado. Está na carne, na mente. Ai, meu Deus, eu não ando mais naquela rua, nunca mais. E a hora que só tiver aquela rua para você andar, você vai ficar o quê? Prisioneiro na mão do diabo? Então, é isso que o diabo faz. Ele aprisiona as pessoas que têm medo, que é esse o objetivo, porque não conhece a verdade. Jesus falou, se você conhecer a verdade, ela te libertará. Você conhece a verdade e você recebe a verdade como libertação para a tua vida. Tá? Vocês estão me acompanhando? Então, quando nós temos dificuldade nos relacionamentos, fica muito difícil de ter cura física. Fica doente direto. É porque está com dificuldade no relacionamento. É bem difícil ajustar isso. Porque nós não queremos nos dobrar aquilo que Deus é. A alma, ela é igual um cimento. Ela é dura. Ela é trevas. Tem raiz profunda. E ela não quer se aproximar de Deus, se submeter. Por isso que tem o Espírito Santo. A pessoa, ai, mas eu oro 8 horas. Ah, vai contar mentira para lá. Porque não tem quem ore e não tenha mudança de vida. Tá? Toda pessoa que ora, ela muda de vida. Ela vira de Deus. É uma pessoa que anda com Deus mesmo. Que conhece a palavra. Que sai das coisas do mundo. Tá? Então não vem com essa não. Então faz quantos dias que você está orando 10 horas em línguas? Ah, mas vai contar piada para outro? 10 horas? Ah, vai. Imagina, acho que você dorme 10 horas, né? Isso sim. Orar 10 horas em línguas. Ah, você viu? As pessoas mente assim, à vontade. Porque isso é a natureza carnal, mentirosa, porque é filha do diabo, Jesus falou. O vosso pai é Satanás, é o diabo, porque ele é mentiroso desde o começo. Então nós já nascemos com isso. Então tem que cortar isso tudo. Estão me acompanhando? Vocês vão embora também, queridos? Eu amo vocês.
Eu quero ver a luz de Deus brilhando na sua vida, resolvendo. Mas você tem que fazer isso. E essa é a chave, não tem outro, tá? Então, aqui nós temos que cuidar do coração para resolver todos os problemas de relacionamento. Tá, você não me atinge em nada, quer saber? Eu posso até aceitar que é o seu jeito, mas isso não me atinge, você pode ser o que você quiser. Você tem que chegar nesse lugar. Este é o lugar espiritual. Você pode ser o que você quiser, mas isso não me atinge. Eu posso sentar, almoçar com você, posso sair com você, posso ir aqui para lá. Isso não me atinge. É isso, o coração. Aí você está abençoado. Então veja Provérbios 21 aqui. Tá valendo? Isso aqui não tem fim, gente. Nem dá, não vai dar para eu ensinar nem a metade de hoje. Tá? Agora você vai embora, larga a mão, né? Põe a chave para baixo no carne e fica por isso. Vai trabalhar com você. Você precisa trabalhar com você. Vai orar, vai ler Bíblia. Ouça esses ensinos, é muito bom. Quer saber? Quando eu ouço um ensino, eu falo, meu Deus, isso é o máximo. Eu fico pensando naquilo e ouço de novo. Peraí, isso aí é isso que eu estou precisando. Até aquilo entrar lá dentro de mim. Assim que é. Porque depois, quando eu ler a Bíblia, o negócio está feito. Tá valendo? Precisa de tempo, né, meu bem? Mas vai trabalhar com você, porque é isso que vai resolver a tua vida. Não adianta, porque daí Deus entra na sua vida. Então, Provérbios 22, o versículo... Provérbios 22, versículo 11. Diz assim: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, o coração puro, ele traz para os lábios amizades, até com o rei. Por isso que Jesus falou agora, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Tá? E quando Jesus é amigo, sai de baixo, gente. É a glória perfeita. Deus te abençoa mesmo. Então precisa agir bem com isso daqui. Porque tem que ter pureza no coração, que ele está falando, e tem que também ter a graça de Deus nos lábios. A palavra. Precisa saber usar as palavras. É o Espírito Santo que ensina. Porque ele traz a graça para você usar as palavras corretas. Tá? Então aí cria um ambiente saudável. Quando o coração da pessoa é isso. Quando o coração ele é puro e quando a fala, os lábios, aquilo que fala, tem a graça de Deus, porque sai do teu espírito. Por isso que você tem que se encher da Bíblia. Então você tem relacionamentos bons, saudáveis, tá? É isso que Deus quer. Tá valendo? Então, gente, mas nós temos que entender o seguinte, que não é toda hora que nós estamos no espírito, porque nós temos uma carne. Mas se você é uma pessoa que busca muito a palavra de Deus, você vai para a carne, mas você volta rapidinho, que você sabe voltar. Há um controle, há um domínio próprio, que isso daí é fruto do Espírito. Gálatas 5. Domínio próprio, isso é importante, tá? Então é muito importante agora cuidar do coração para ele ser puro, gente. Com relação às pessoas, porque é isso que vale para Deus. É o que nós somos para as pessoas. É isso que vale. Vamos mudar de assunto? Que flechada. Dói porque é isso aí. Não, mas será que é comigo? É lógico, você mesmo está fazendo a pergunta. Deus já falou, está escrito aqui. Tá. Então, toda pessoa que nasceu de novo tem a condição de ter o coração puro. É Deus que vai fazer isso, porque o coração dele é puro. Tá valendo? Mas, gente, o que tem que estar em ênfase são os relacionamentos. Tipo, Deus, então você está lá. Deus, meu pai, então eu tenho que perdoar.
Né? Porque é mandamento, Jesus falou que eu tenho que perdoar. Tá bom, Jesus, eu tenho que obedecer, mas olha, eu odeio essa pessoa. Ué, você está sendo sincero com Deus, é o que está na tua alma. Eu odeio, eu não consigo, me ajuda. Porque a partir de hoje eu quero essa mudança. E eu te peço, vem em meu auxílio. Aí você cita o versículo. O amor de Deus foi derramado no meu coração através do Espírito Santo que me foi dado. Eu já tenho esse amor. E eu creio que esse amor vai ser liberado para minha alma, para os meus sentimentos, para minhas emoções. E eu vou amar essa pessoa com o seu amor, Jesus. Do jeito que o Senhor me ama. E do jeito que o Senhor ama aquela pessoa. Não, na hora, gente, fala outra coisa. Isso é muito chato, difícil. Então, você tem que trabalhar com isso. É isso que você tem que trabalhar, é aí que está, sabe, gente, o gancho para as bênçãos, é nesse lugar que está a ferrugem. Que tem coisa parada aí na tua vida por causa disso. E nem ouve Deus também, por causa disso. Não importa o que aconteceu, não importa. Tem que fazer o que Deus falou. O coração tem que estar puro, tá? Então, tudo que sair da nossa boca, desse coração puro, vai haver um impacto de poder de Deus. Porque o diabo não tem coração puro, ele não presta. Então você vence ele. E ele tem que se mandar, porque ele não tolera isso, ele foge, porque isso é a presença de Deus na sua vida. Tá, gente? Porque Deus não está excluindo você, ele está te falando, olha, o teu problema é esse, você tem que fazer isso. Na grande maioria, mais de 99% dos cristãos, o problema é esse. Tanto que ele faz ênfase aqui nisso. Nós temos que vigiar todo dia a nossa conduta. Por isso que a sua oração pessoal é para isso. Todo dia. Vamos parar. Eu não aguento, então vai orar, pronto, esquece tudo, vai, já está com amor de novo, acabou, passou. Você vai servir com amor. Foi o que Deus fez para mim. Eu olhava para o meu marido, ele de costa, eu aqui pegando uma coisa para servir, eu olhava por ele, ai, que amor. Aquilo era uma coisa de compaixão, coitado, mas ele, Senhor, abençoa ele, que ele precisa de tudo que o Senhor tem. E eu servindo assim. Acordava de noite, via ele dormir. Meu Deus, mas não, olha, era briga de noite. Não é briga assim, sei lá, nem olhavam para a cara do porque não podia falar. Está sol, pronto. Sol não, está chuva. Não dá para falar, gente. Isso é branco, coisa nenhuma, isso é cinza. Então não dava, tem que ficar quieto, porque era atrito, qualquer coisa. Mas o amor de Deus cresceu. Eu acordava de noite, eu tinha que sentar no meu sofá, olhava para ele e orava em línguas, confessando bênçãos. Comecei a servir mais e mais o meu marido. Você não precisa pregar o evangelho, você tem que viver. Tudo se resolve. Porque, o botão está na carne, você mata o outro. Aliás, você mata você mesmo. Porque o pendor da carne dá para morte. Se inclinou para a carne, dá para a morte. Por isso que não está bem a situação. Aí uma pessoa te enganou, fez tanta coisa, te traiu. Essa merece coisa nenhuma. Deus falou, perdoa. E se vier atrás de você, serve. Não condena, porque nem eu estou te condenando. Né, gente? Isso nos casamentos é um veneno. Eu amei o dia que eu escutei a pregação do pastor David. Tipo assim. Aí a mulher vinha lá reclamar. Meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Vou separar. Ele falou assim, olha, então, tá bom, se ele bate em você, você pode separar. Mas eu vou dizer uma coisa. A Bíblia aprova isso porque Deus, ele condena a agressão, principalmente física. Ele não aceita. Deus não aceita. Tem mulher que bate em homem também, então serve o outro lado. Né? Vamos falar tudo, gente, que é verdade. Lá atrás daquelas portas acontece tudo. Bom, então,
Mas ele falou, olha, tem um porém. Eu não aconselho ninguém separar o casamento enquanto aquele que está falando que vai separar, que não aguenta, chegue no amor de Deus. Porque quando chegar lá no amor de Deus, que é esse que eu estou falando, que eu olhava para o Fernando, mas que amor, eu tenho isso até hoje. Aí, você então vai fazer a sua opção do divórcio. Você tem que chegar lá. Porque quando você chegar nesse lugar, tanto faz. Você não vai porque você ama. Você não quer troco, você não está precisando de troco. Você serve. Você não conhece isso, carne não conhece isso. Você tem que chegar nesse ponto. Para o diabo não ficar aí atrapalhando a tua vida, hein? Nas áreas que não tem a ver. Ele segura a bênção. Pois eu mesmo estou segurando. Porque o meu coração não é puro. Ai, mas então, aí vira as costas, sai batendo o pé e taca a porta com força, fechando. Isso aí agride. É isso. Sabe, gente, Jesus, ele estava sempre trazendo problema para as pessoas falando a verdade. Elas iam embora e largavam ele. Os cristãos fazem isso. Eles gostam de lugar que dança, canta, pode até arrancar os dinheiros dele, que não faz mal. E ver coisa que não está certo, tudo errado, mas falar a verdade não. Ofende. Ah, não, mas isso é demais. Eles falaram isso para Jesus. Ô, Jesus, não dá para aguentar a tua conversa, não. É demais, está escrito lá em João. Capítulo 6. Isso é demais que o senhor está falando. Não dá para aguentar. E foram tudo embora. 5.000. A igreja lotada. 5.000. Fora as crianças, mulher, tudo. Tá valendo, gente? Por isso que Deus fala, continua falando, Ana Maria. Se pegar 1 ou 2, glória a Deus, é para a eternidade. Mas não é para 1 ou 2, você tem que aguentar. É o futuro, a sua vida eterna. Depende da sua decisão. Você tem que decidir corretamente, porque você nasceu de novo. Você tem um novo espírito aqui com a natureza de Cristo Jesus, para você se livrar de você mesmo. Porque o diabo, Deus já deu conta. Pisou na goela dele, com o calcanhar, pegou as chaves do inferno e saiu vitorioso, ressuscitado. E acabou com a nossa vida que estava lá no inferno, nos tirou de lá. Amém. Acabou. Agora, você tem que se livrar de você. Como é que você deixa essas trevas ficar aí dentro de você? Aí meu pai um dia quebrou o joelho, porque ele estava bem na esquina do Pão de Açúcar, sabe, né, Cida? Ali onde você morava. Bem ali, e veio um jipe, o cara era da polícia, mas ele estava paisando um jipe dele. Sei lá o que Raik fez, gente, que ele subiu na calçada, ele ia esmagar meu pai de tudo. Mas meu pai veio assim, mas aí o pedaço do jipe pegou aqui no joelho dele. Mas não chegou a quebrar inteiramente a rótula, mas ofendeu, sei lá, ele foi, a Santa Casa era ali, o cara já correndo, levou lá, e tudo, minha mãe estava em casa, não sei o que, nós já íamos para a igreja. Aí, quando ele chegou na casa deles, levaram tudo ele para casa, estava lá, tipo engessado, não sei como é que é. Aí o vizinho ligou e falou assim, olha, é que o seu Laurindo aconteceu isso e tal, então ele está acamado. Eu falei, mas nós vamos já para aí. E aí fomos lá, era dia de igreja. Aí ele falou assim, não, então aconteceu isso. Não, mas eu estou bem, estou medicado, tudo bem. Vocês vão para a igreja, pode ir. Não se preocupem. O que você ia fazer numa hora dessa? Ficar lambendo a rótula do teu pai? Com a vela, não. O que você ia ficar fazendo? Não, você não ia para a igreja, obviamente. Claro, por quê? Eu. Mas você não serve a Deus? Ele já está servido ali. Ele sempre teve essa coisa. Não, pode ir, está tudo bem, nós fomos. Aí depois eu cheguei e falei assim, mãe, então, aí no outro dia, passou uns dias, é melhor a senhora vir com meu pai aqui em casa, porque tem as crianças, tem que levar na escola, e não sei o que, ele me ajudava, levar as crianças na escola, e ia a pé da minha casa ali. Aliás, ele ia buscar. Aí, eu falei, então o senhor vem, fica aqui em casa, que é melhor porque, para eu ajudar, às vezes precisa fazer alguma coisa, minha mãe está aqui também, tá bom, então eles vieram, ficaram lá. Com esta condição, a gente saía sexta, sábado, domingo com as crianças, para ir passear, tomar um lanche. No fim do dia a gente fazia isso. Fernando chegava do serviço, a gente fazia isso. Desde que eles vieram para lá, foram 2 meses. Eu nunca saí e nem reclamei.
Eu amei. Porque Deus me mostrou, eu vi até hoje. Vamos dizer, se eu viver até 80, que eu estou com 72, vamos dizer que seja 80, 90, não sei. Mas eu vi que era assim, um tanto, bastante. Porque naquela época eu não tinha nem 40 anos. Tinha 30 e pouco. Eu vi aquilo assim, Deus me mostrou aquilo e me mostrou a condição. E eu na eternidade, falar, por que eu não fiquei com ele? Que hoje eu tenho toda essa eternidade aqui para viver nesta plenitude. Então, mas se você não é uma pessoa guiada no Espírito, você vai fazer da coisa da tua carne. Papai, mamãe, vocês fiquem aí porque eu tenho que sair com as crianças. Entendeu? Tudo eu. Não ama ninguém. Você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa ver onde que está esse Deus aí. É assim que você vai sendo confiável para servir a Deus num chamado que Ele tem para você ou não? Tá valendo? Isso é amor. Eu sei até hoje, eu vi na plenitude. Deus me deu uma visão no Espírito. Eu na eternidade. Fala, puxa vida, eu não consegui ficar aqueles dias lá com meu pai. E a vida acabou rápido. Eu tinha 30, era como se fosse 80, 90 anos. Mas foi muito rápido. Então você não se priva de nada, porque você não tem amor. Ágape. Tá? Porque eu e eu. Se você não morrer para você mesmo, você não é discípulo de Jesus. Mas ele pode curar você de uma enfermidade, ele pode te dar um dinheirinho aí para você pagar o mercado, pagar a sua prestação, seu sei lá o quê. É isso só. Dentro da grandeza desse Deus que morreu por você e deu a natureza dele que está aí dentro de você. E você não sabe usufruir. Já está tudo feito aí dentro, é só amar. Não sabe servir. Você tem que saber servir, porque aí Deus te serve. Não é servir para os outros ver, não. Servir mesmo, de coração. Tudo que você faz é de coração. Né? Tá valendo isso, gente? Amém. Então, Mateus 5, versículo 44. Coração puro, amém? Mas Jesus te ama tanto. Senão ele não ia falar isso. Fala assim, fica aí com o diabo, pronto. Não, mas ele está ensinando, esse é o jeito dele. Esse é o próprio jeito do nosso Deus. Maravilhoso. Agora, aqui o que Jesus vai falar no versículo 44 é antes, minutos antes dele ser entregue e ir para a cruz. Minutos antes de tudo que ia acontecer com ele. Traição e tudo mais. Então veja o que Jesus está falando em 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. 45. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, para fazer o que Jesus está falando aqui, ia ser difícil porque eles não tinham nascido de novo. Eles não estavam entendendo por que Jesus estava falando isso. De tudo o que ia acontecer. Que eles iam precisar amar. Porque ia ser momento difícil de traição, de morte, crucificação, etc. Então Jesus está falando isso aqui. É para amar. Os seus, não é para você ficar com ódio, vingança. Por isso que, gente, ficar ouvindo esses políticos aí não dá certo. O ódio que eles têm. Isso daí contamina você. É uma coisa tão horrível que está na nossa sociedade hoje. O palavreado, sabe? O jeito que um trata o outro. Já não tem mais decência nas conversas. Na escolha das palavras, são as piores. De baixo calão, inclusive. Na mídia. Então isso aí tudo contamina. Não é pra gente ser igual a essas pessoas. Por isso que não presta ficar vendo isso daí. Isso daí é que nem novela que não presta, você larga a mão. Isso aí não traz coisa boa para a tua vida. Busca as coisas santas, puras. Tá bom, você ouvir uma manchete ali, pra você saber o que está rolando, amém, chega. Mas não entra na novela, né, da perversidade que está por aí, tá? Então eles não tinham sido tocados pelo Espírito Santo. Na verdade, eles nem estavam entendendo muito bem isso daí.
Mas agora nós podemos fazer o que Jesus está falando. Porque agora nós temos o Espírito Santo. E ele foi derramado no nosso coração, com o amor de Deus. Ele nos foi dado com o amor de Deus, o Espírito Santo. Foi derramado no seu coração. Você tem condição de amar. Porque quem anda na carne, tá no interruptor errado aqui, hein? Aquilo mata a própria vida e os outros. Não presta isso. Por isso que você tem a sua consciência, para você ver os seus pensamentos. Eles começam lá no seu coração, disso, daquilo, para depois vir o pensamento e você agir de acordo com aquilo. Então é uma traição, você mesmo está traindo você. Aquilo que Deus te deu. Pensa nisso, gente. Não se vingue. Busca o Espírito Santo e ele vai te dar direção. Põe o assunto em pauta, ora em línguas, veja a Bíblia, vai lendo o que Jesus, como ele resolveu isso, como que Paulo resolveu essa situação, como que isso é assim. Eu não sei, mas eu vou orar, o Senhor vai me dar a decisão que eu tenho que tomar, o Senhor vai mostrar para mim. Porque já está tudo no teu espírito. Tudo que vai acontecer na tua vida já está no teu espírito. Tudo que é de Deus está no seu espírito, então é de lá que vai vir. Agora, a pessoa quer o quê? Quer depender de uma pessoa da igreja que me dá profecia. Aquela pessoa começa a falar coisa bobeira da cabeça. Não é tudo que Deus está falando. De jeito nenhum, tá? Porque nós sabemos que Jesus abençoou todos aqueles que o amaldiçoaram. Na cruz, antes de entregar o Espírito para o Pai. Perdoou todos, não foi? Isso que é maravilhoso. Então, veja Romanos 5. Então, alimenta o seu coração com as promessas de Deus, gente. Para você pensar o que Deus pensa. Aí você vai ser abençoado. Então, Romanos 5, versículo 5. Que é o que eu estou falando aqui. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Nós estamos equipados com o amor de Deus. Não, o amor de Deus não está fora de você, está dentro de você. Então, quem anda no amor de Deus não está com inveja, não está com ciúmes, não está com raiva, porque isso tudo é obra da carne. Você está com o interruptor no lugar certo, no espírito, né? Você não está com competição. É tão tranquilo. É o melhor. Porque nós já temos essa condição, já foi colocado no nosso coração. Já existe isso. Amar. Demais, né? Então você tem que trabalhar com isso na tua casa. É bárbaro. Você vai orar em línguas, ouve esses ensinos. Anota o que você achar que precisa, presta atenção, medita naquilo, vai orando, lendo a Bíblia, estudando. E você vai ficar liberto, a sua vida só vai ser abençoada. Porque Jesus te ama, Ele está ensinando como é que nós ficamos livres de problemas que, na verdade, somos nós mesmos. É o nosso coração. Não são as pessoas. A gente quer aquela pessoa que tem que mudar. Aquela pessoa, ela é a causa. Não. Deixa ela, não vai ser causa nenhuma. Não entra em mim, não vai ser causa de nada. Não, Márcio? É demais, gente. Anda atrás disso. Você vai ver você sendo liberto, falando, não, peraí, sou eu? Mas eu não estou sentindo nada. Não. Então eu estou com o interruptor ligado, certo? Eu estou no espírito. Puxa, que maravilha! Mas eu nem falei nada. Não, não acredito. Eu? Com essa língua comprida, não falei nada? Não. Jesus, o Senhor é o máximo. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. É isso mesmo. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Abençoar. Senão nós destruímos vida, né? Então, gente, quando nós estamos sintonizados com o coração nosso, que o amor de Deus está lá. Por quê? O coração não está ligado com o espírito e com a alma. Então ele tem que pegar esse lugar do espírito que está com amor, para passar aqui para a alma. O Espírito Santo vai usar esse canal para chegar para cá. É o Espírito Santo. Que o meu coração é o elo
Aonde o Espírito, ele está ligado no Espírito, eu estou pendendo para lá. Porque eu estou confessando aquela palavra, eu estou buscando o que está lá, falando a promessa. Então o Espírito Santo vem neste elo, que é o coração, passa para minha alma e me transforma. Por isso que eu não sinto nada mais. E se algum dia vem um negócio que sente, já repele na hora e volta. Porque é assim que é, você tem a força do Espírito. O amor de Deus. As pessoas, Ana Maria, como que você está fazendo isso? Ana Maria, essa pessoa não quer, você não está vendo. Para, larga a mão, e não sei o quê. Não está me acontecendo nada. Você que está se doendo por mim, eu não estou nem aí. Isso não está fazendo efeito na minha vida. Vocês estão acompanhando? Eu amo, não tem importância. Eu posso ir onde for com você. Eu sinto bem, eu tenho amor de Deus para ficar com você. Se você não tem, problema seu, mas você pode pegar uma rebarba desse amor que está aqui. Sentir bem, na presença, ficar junto. Tá valendo? Porque senão, não tem quem queira ficar perto. Se esse coração não tá desse jeito bom, não tem quem quer ficar perto. Porque é ranzinza, porque é chato, porque é implicante, porque não ama, porque odeia, não quer mesmo. Porque tá com a vingança lá dentro, com a raiva. O botão tá no lugar errado, na carne. É pesado isso, gente? Ai, lá vem. Garanto que quem está andando com amor, quando vai chegar a pessoa, não vai falar lá vem. Até vai gostar, vai sentar lá e vai achar que tá bom. Porque é inofensivo. É amor. Não é inconveniente, não é isso que está escrito lá? Num dos itens daquele capítulo clássico do amor de Deus. Tudo suporta. Porque é amor, o amor suporta. Tá valendo, gente? A gente merecia cear hoje, né? Com isso, porque vale a pena. Então, gente, nós podemos ser uma bênção nos relacionamentos. Não criar atrito. Porque, gente, eu vejo pessoas já assim, da minha idade, olha que é velha, hein? Pelo amor de Deus. Idosa, né? Sei lá o que você quiser. Já tem muita idade. Gente, um tacar na cara do outro, pelo amor de Deus. Eu sou sua amiga, seu amigo, sei lá, você é meu amigo. Eu não posso tacar uma coisa na cara do outro, que é isso? Se é uma exortação, porque a exortação é para abrir os olhos, falando na palavra, que é um ensino, uma correção, é uma coisa. Agora, na carne, não dá, né, gente? Esculachar, acabar com o outro, o que é isso? Fica na tua. Porque nem é questão de educação, porque quem anda no amor de Deus pode ter sido criado lá na cocheira. Quando anda no amor de Deus, respeita. Porque o amor de Deus respeita, não vai falar certas coisas. A pessoa que fica falando certas coisas porque está com ódio, quer acabar com o outro, você sabe. Tá valendo isso? É isso aí que destrói relacionamentos. O amor tudo suporta. 1 Pedro 1:22. Estou acabando, hein, gente? Primeira carta de Pedro. Capítulo 1. O versículo 22. Olha aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Tendo purificado a vossa alma, viu só a alma? O que precisa de purificação, queridos? A alma. Você entendeu o que é a alma agora? A alma é o seu intelecto, as suas emoções, sentimentos, é a sua vontade própria. É isso aí. Intelecto, mente, sentimentos, emoções e vontade própria. A alma, ela precisa ser purificada. Porque é o seu coração, que é o elo que está entre o espírito e a alma, é que vai ajudar a própria alma a ser purificada. Confessando as promessas que estão na Bíblia para purificar o coração. Né? Então aí entra a consciência.
Eu não posso fazer isso, porque isso é maligno. Deus falou, não coma do fruto dessa árvore, que é o ódio. Não faça, não anda nesse lugar. O desprezo, a vingança, sei lá o quê. Uma lista sem fim. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a quê? Hã? O coro melhorou. A verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus, que é Jesus. Tem que purificar. Vamos parar de coisa, gente. Rusgas. Tá, gente? Filho tem que amar o pai, pai tem que amar o filho. Agora, nos últimos dias, está escrito aqui em Tessalonicenses e Colossenses, que nos últimos dias os filhos não vão obedecer mais o pai. Vão ter ódio do pai, vão matar o pai, os pais também não vão ter amor para o filho. Acabou família, é isso aí. Já estamos vivendo isso, já está preparada a vida de Deus. Filho não quer saber de pai, de mãe. Pai também não quer saber de filho. Está tudo assim. Então, gente, é o amor. Não cobre nada, ame. Não deixa ficar nada de ruim no seu coração. Principalmente coisa do passado. Coisa do passado está no fundo do mar com uma pedra gigante em cima, Deus nem lembra. Ele falou, eu não me lembro, Deus não mente. E quando ele olha para nossas vidas, ele vê o sangue de Jesus. Acabou, te purifiquei. Daquele tempo para trás, não tem pecado. Agora, vai regenerar a sua alma. Então, é através da obediência à palavra de Deus. É para você amar. Custe o que custar. Tem gente andando com um cachorro embaixo do braço, no shopping, no avião. Tudo que é lugar, mas não anda com uma pessoa. Porque o cachorro, se morder, leva um chute na barriga, na boca, na hora. E taca na parede. Tá? Tá valendo? Tá bom? Vai mudar isso daí. As pessoas não se toleram, não aguentam ficar perto uma da outra. Dentro da igreja, hein? Dentro da igreja. Olha o estado do cristão. Está na carne. E quando responde alguma pergunta, é com coice, com piada. Isso também é zombaria. Coração que não ama. Você presta atenção que você conversa. Tudo que você fala é piada, gozação. Você não ama. Por isso que é grácil no falar. Não tem a graça de Deus no Espírito. Vocês estão me acompanhando? Só fala. Vocês sabem, entendeu bem o que eu falei? Então, para com isso. Você está fora, está com o interruptor, está na carne. Como é que você quer ser abençoado? Não é o dinheiro que você tem que está te abençoando, não mesmo. Porque o seu coração é que vai ser julgado lá diante de Deus. Tá? Ainda bem que Deus nem me respondeu aquele dia que eu estava orando. Gente, meu Deus do céu. Acho que eu não tinha nem 30 anos. Deus, Jesus, se fosse hoje o julgamento, porque o Senhor é o juiz do julgamento. O que eu ia ser nesse julgamento se fosse agora? Ele nem respondeu, gente. Graças a Deus. Porque eu não ia suportar, que era carne. Não tinha entendimento. Mas depois já fui aprendendo. Então, se você não julgar o seu coração para ver se você está andando na fé, andar na fé é isso aqui. Você está frito, meu. Você está andando que nem ímpio. Não está valendo nada o que você está fazendo. Não adianta nada. Tá me acompanhando? É sério, gente. Nós temos que ver o que está vindo. Porque amanhã é o que nós estamos fazendo hoje. Nosso futuro é de hoje, então faz certo hoje. Começa. Mas não é fingido, não. Vai orar, o Espírito Santo vai começar a brotar esse amor aí dentro de você, porque você quer fazer o que Deus diz. Porque é o que ele falou aqui. Faz com obediência a verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Aí, pronto. Não vem com fingimento, não. O seu coração tem que estar limpo, lavado no sangue de Jesus. Tá? Para de atormentar a vida dos outros com falação, com coisa, tanto falatório e coisa. Fica quieto.
Se uma pessoa está fazendo alguma coisa para você, ai, mas isso não podia ser assim. Eu já vi gente fazendo isso, pelo amor de Deus. Não podia ser ter nada mesmo. Você não merece. Ninguém merece. Então receba. Veja como a pessoa não ama. Falta de amor. Tem alguém agradando. Tá? Então não seja... Isso é pesado. Ofende a palavra de Deus. Porque tá... Ai, eu tô com isso. Então, Deus está te ajudando. Graças a Deus. Para você ser abençoado, ser feliz, ficar na presença desse Deus, receber tudo dele, melhorar tudo na sua vida. E você saber usar a autoridade e o poder de Cristo Jesus sobre todo o mal que vem na tua vida. Você não ser escravo dele. Que ele já te libertou. Então, nada de fingimento. Amai-vos de coração uns aos outros. Assim, né, gente? De pouquinho, pouquinho não, ardentemente, é queimando. Tem gente que não sabe receber o amor do outro. Tá? Não é para tentar, gente. Não é para tentar fazer coisa para os outros. É para fazer de coração. Sabe aquele empregado que, gente, fica dando chute em tudo? Que tá com raiva, queria estar bailando por aí, sei lá. E fica fazendo coisa de cara feia. O que você quer? O que você quer? Mas você não é empregado. Você é filho da casa. Você tem o amor de Deus Pai. Para você viver neste amor, fazer tudo com amor. Tudo que você for fazer é com amor. Como eu já mostrei aqui, tudo que você faz bem feito. Se é para você arrumar a tua cama, você arruma, é muito bem feito. Porque o Senhor está lá, Ele está vendo tudo. E você quer receber o que dele? O teu caráter está assim, ó. Não, tudo que é para você fazer é bem feito. Não é para pôr lá escondido. Ah, eu sou só eu mesmo, então você está, né, sozinho mesmo. Hein? Nem Deus está aí. Como é que é isso? Você não serve a Ele. Porque está escrito aqui, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, que é para Ele. Gente, quando eu nasci de novo, a primeira coisa que eu li na Bíblia foi isso. E eu comecei a desenvolver tudo que eu tinha que fazer na minha vida de casada e de mãe e de esposa. Vocês não leem Bíblia? Não? Acho que não, né? Porque não está batendo o negócio aqui. Tá? Então, os seus relacionamentos são reflexos do seu coração. É isso aí. Ajusta isso. Para você ser amor. E quando é amor, é agradável. Senão, é desagradável. Então, e se a pessoa resiste o seu amor, você vai continuar perdoando. Não tem importância. Porque você não precisa do amor daquela pessoa. Você precisa amar aquela pessoa. Ponto final. Porque nós só ofendemos Jesus. E Ele só nos perdoa. E só nos ama. Então nós temos condição, com a natureza dele que está no nosso coração, de só perdoar e não receber amor de ninguém, porque não precisa. Você tem o amor de Deus na oração, você recebe. No louvor, na adoração, na oração em línguas, na Bíblia, lendo a palavra, você recebe. Então você está cheio, você tá com a presença dele. Por quê? Você está com o pininho do interruptor ligado no Espírito. Anda no Espírito, não anda na carne. Então você vai sintonizar e falar, não, eu preciso andar no Espírito. Vai ficar ótima a tua vida. E você vai obedecer a Deus, isso é muito bom para você. Então, Deus tem um chamado para cada um aqui. Então escolhe andar no Espírito, para você poder entrar nele. Não é fazer por obrigação. Ou para alguém ver, isso não interessa. Eu quero fazer guiado pelo meu Espírito, o que é para eu fazer. Se o Espírito Santo não tivesse aqui dentro de mim com a palavra de Deus, eu não ia falar isso nunca para você. É porque a palavra de Deus ofende, mas eu não estou aqui para prender ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Então, não é o caso de eu querer depender dos outros. Então, quem depende de uma assembleia grande, depende daquela gente, tem que falar o que eles gostam. Porque o que Jesus fala não agrada, porque exige mudança de vida.
Está aqui na Bíblia. 5.000 pessoas foram embora, tá? Então você pode ainda ser uma bênção para essas pessoas que não aceitam o seu amor. Você está saindo bênção de você para elas. São pessoas coitadas, sofridas, trevas. Ame. Deixa por conta de Deus. Porque nós éramos trevas e Deus veio tantas vezes nos abordar para a gente ir atrás dele. Até o dia que a gente aceitou Jesus. E agora queremos o quê? Ser mais? Somos tão importantes assim? Nem pense. Sabe, gente? A partir daí, a sua vida vai ficando mais fácil para você escolher andar no Espírito. É dessa maneira. Porque é tão bom, gente. É tão leve. É tão gratificante. É vida. Você se sente muito bem. Não tem nada melhor na vida do que você se sentir bem. Porque você está preenchido, satisfeito. Não está faltando nada. Porque não são coisas materiais que preenchem isso aqui dentro. Você pode estar num lugar lindo, maravilhoso, tanta gente, pompa, mas aqui dentro não está legal. Então não adianta. O que importa é realmente o que está dentro de você, tá bom? Então nós vamos terminar agora e vamos louvar. Eu quero fazer uma oração para você agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo por essa palavra maravilhosa que você trouxe para nós aqui, Espírito Santo. E eu oro, Senhor, para que realmente, através da tua graça, cada um seja tocado, tenha sido tocado, para que eles sigam esse caminho de andar na verdade, no amor, para terem um coração puro, que eles, Senhor, paguem o preço que for preciso, devido à condição de cada um, para andar na pureza do coração. Eu oro, meu Pai, e sei que o Senhor está agindo agora, para abençoar cada um no preciosíssimo nome de Jesus, e que todos vejam o valor que é o seu amor, operando no coração de cada um, e todos sendo transformados de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é a verdade e bênção para todos, em nome de Jesus. E nós dizemos amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos, que Deus ouve a oração, né? Aleluia, Deus disse, ora de coração e eu faço. É isso aí. Quando nós oramos com o coração, Deus faz. Ó Deus, nosso Pai, eu apresento cada um desses pedidos que estão aqui escritos nesses papéis, essas fotos. São pessoas, Pai, que precisam de Ti, situações que precisam. Eu clamo o Teu sangue, Jesus, agora sobre todas essas situações. E quebro agora todas as maquinações de Satanás contra essas vidas. Em nome de Jesus. Que sejam abençoados, que esses problemas se transformem em bênçãos agora. Eu digo em nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus. Pai glorioso, eu creio que você está agindo e abençoando estas vidas, em nome de Jesus. Para todos que estão aqui presentes, que estão na mídia, Deus meu Pai, a oração é a mesma. Esses pedidos que estão nesses corações, que sejam atendidos agora. Que o Senhor venha agora com a manifestação do seu poder sobre estas situações, nestas vidas. E eu quebro agora toda essa situação que você está vivendo, desse sofrimento que está na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você receba, através dessa palavra que foi ministrada hoje, aquilo que você precisa, abrindo o seu coração para o Senhor. E eu creio que mudanças já estão começando a acontecer aí no seu coração. Eu digo em nome de Jesus, eu clamo o teu sangue, Jesus, para todos os lares de todos que estão aqui reunidos,
onde cada um mora, no bairro, na cidade, no estado, no país, onde cada um está. Que estejam esses lares protegidos com o sangue de Jesus contra todas as catástrofes climáticas que estão se levantando nesse planeta. Eu digo em nome de Jesus, segurança para os lares, para as famílias, em nome de Jesus. Eu confesso agora, proteção debaixo do sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, onde o pessoal de casa trabalha, que haja segurança. Eu quebro agora essas maquinações de Satanás, de terroristas, de morte nas escolas, tiroteio, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus esse mal, e eu clamo, Senhor, o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, que haja segurança, que haja o teu poder nesse local de trabalho para proteção para todos esses que estão aqui, Senhor. E aqui, se há algum coração maligno maquinando algo ruim, eu quebro agora em nome de Jesus e paraliso esse espírito maligno, para nenhum mal acontecer para todos nesse local de trabalho, que o teu sangue protege, ó Deus nosso Pai. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja dizem amém. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Deus poderoso abençoe o seu domingo, a sua semana, sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida com Ele, o seu relacionamento com esse Deus, que seja cada dia maior e melhor, e esse Deus vivo na sua vida, te abençoando mais e mais. Em nome de Jesus. Então, boa semana, e olha, o próximo culto é de poder. É porque é a palavra de Deus, e eu vou estar esperando você, e muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus.